Olá pessoal, então nesse vídeo agora nós vamos conversar sobre os 10 fios que são os mais comumente usados e quais são as principais indicações de cada um desses fios. Lógico que não serão, obviamente, todos os fios que vocês podem ter acesso quando estiverem, né, nos estágios ou no internato e tal, mas se vocês souberem esses fios, são os fios que 98% das cirurgias que vocês forem participar, vocês vão usar alguns desses fios que eu vou conversar hoje com vocês. Então vamos lá. Primeiro fio deles é o famoso fio de algodão. Tá? Dependendo do fabricante, vocês vão encontrar, talvez seja algodão puro ou seja o algodão com poliéster. Qual que é a diferença? Quando ele tem poliéster, ele é um pouco mais resistente e ele solta menos fiapo, ele esfiapa menos quando você passa pelos tecidos. Os dois números, né, de fio de algodão que mais vocês vão usar é o algodão 0 e o algodão 2 zeros. Na maior parte, né, dos serviços, o fio de algodão que vocês vão usar ele é sem agulhas, ele é simplesmente para fazer ligaduras. Tá? Então esse fio, o algodão 0, você usa para fazer ligaduras de tecidos, né, mais espessos ou vasos, né, maiores, e o fio de algodão 2 zeros, e às vezes até o 3 zeros para vasos, né, bem mais delicados ou estruturas, né, mais delicadas. Normalmente, né, os nós são feitos com as mãos, tá? Não é nó com porta-agulhas, quando você usa esse tipo de fio. Pode ser que algum serviço tenha esse fio com a agulha, até pode, né? E podem ser usados também, por exemplo, para fixação dos campos, né, primários e secundários, né, na pele. Então, o fio de algodão, ele é um fio, né, natural, né, a parte de algodão, o poliéster é sintético, né, então é um fio do tipo misto, mas se ele é posto em tecidos, ele acaba fazendo com que tenha uma grande reação tecidual. Tá? Então, por isso que ele é reservado para as ligaduras. Vocês dificilmente ou raramente verão, né, fio de algodão usado para fazer anastomoses ou coisas desse tipo. Tá? Também, raramente vocês encontrarão, né, feridas de pele suturadas com fio de algodão. Tá? Ele não é indicado para isso. A única justificativa seria questão de preço, questão de custo. Tá? Mas, de acordo com a técnica, né, mais correta, ele é um fio de alta reação tecidual, um fio não absorvível e que ele não deve ser usado para esse fim. Né? Então, somente, né, para as ligaduras ou algo que realmente precise da presença do fio, né, lá dentro né, dos tecidos. Próximo fio, que tem uma aplicação, né, muito semelhante, né, ao fio de algodão, é o fio de seda. Tá? O fio de seda na numeração 0 e numeração 2 zeros, a mesma coisa, né, que o fio de algodão. A aplicação, qual que é a diferença? Né? Qual que é a diferença do fio de seda para o fio de algodão? O fio de seda é um fio que desliza com muito mais facilidade e ele tem uma resistência do tecido também maior, né, que o fio de algodão. Ele também é um fio não absorvível e também normalmente vocês vão encontrá-lo, né, sem a agulha, né? E também é utilizado principalmente para as ligaduras e também para exposição. Então, para fazer a fixação dos campos, né, primários, secundários e também, né, para, por exemplo, eu preciso afastar um músculo, posso usar uma sutura presa, né, em um determinado músculo e reparar, né, esse fio. Então, por exemplo, o fio de seda tem bastante aplicação nesse sentido também. Ele também é um fio que gera bastante reação, né, tecidual. Por conta disso, também ele não é usado, né, para anastomoses ou
por exemplo, sutura de músculo, sutura de subcutâneo, esse tipo de coisa, certo? Próximo fio, né, bastante comum e talvez os que vocês mais terão acesso é justamente, né, os fios de nylon, tá? Então o nylon, né, 2 zeros, 3 zeros e 4 zeros, né? Existem tanto mais espessos, né, menores, né, do que 2 zeros, quanto maiores, né, do que 4 zeros, né, com várias outras, né, aplicações, mas as que vocês terão, né, acesso é exatamente esses aqui. Tá? Quanto mais espesso o fio, para tecidos ou peles mais espessas. Né? Quanto menor o fio, né, para regiões, né, mais delicadas. O fio de nylon ele é essencialmente, né, nessas numerações, essencialmente desenvolvido para suturas de pele. Então ele tem aquela inscrição, né, cuticular, né, nas caixas, né, e é apresentado, né, com agulhas, né, do tipo triangulares e normalmente por ser, né, superficial, né, com a agulha, né, de 3/8 de curva, 3/8 de circunferência, certo? Na dúvida, qual fio eu peço? Nylon 3 zeros é praticamente aí 80-90% de todas as suturas de pele, né, que vocês terão acesso, tá? Suturas de membros, dorso, pé, coisa assim, pode ser usado, né, o nylon 2 zeros, e daí já a sutura, né, de face, mão, braço, tal, o nylon 4 zeros. Né? Normalmente, né, são esses. Raramente vocês terão acesso, mas o fio 5 zeros eventualmente ele pode ser solicitado, né, para face, tá? Mas daí isso é uma situação mais excepcional, né? Também como característica, né? Então só lembrando, né, fio de nylon, né, um fio monofilamentar, né? Também não absorvível. A diferença é que, por exemplo, não absorvível um fio de algodão, né, para um fio de nylon, a reação tecidual do fio de algodão é muito maior que a de um fio de nylon. Por isso que a gente usa fio de nylon, né, para suturas de pele e não usa fios de algodão, né, para esse fim. Próximo fio que vocês têm que saber é o famoso fio de Vicryl, que é o fio de poliglactina. Tá? Fio de poliglactina, esse tipo de fio, ele é um fio trançado, um fio multifilamentar e ele é absorvível. Quanto mais espesso o fio, né, mais tempo, né, ele permanece, né, no tecido. E os que vocês mais terão acesso, né, o fio 1, né, que é o mais espesso, né, deles, o fio 0, né, um pouco mais fino, e o fio 3 zeros. Tá? Aqui também é bem importante, né, que no fio de Vicryl vocês reparem, né, no tipo de agulha. Tá? Então, por exemplo, esse fio de Vicryl, o fio de Vicryl normalmente ele é azul. Tá? Esse aqui, por exemplo, ele é um 3 zeros incolor. E normalmente o fio de Vicryl ele é com agulha cilíndrica. Tá? Esse aqui é com agulha triangular. Por que isso? Esse fio de Vicryl é um fio que pode ser usado, por exemplo, né, para sutura intradérmica. Tá? Sutura intradérmica, que o fio não vai ser retirado e ele não é pigmentado, né, então ele não tatua a pele. Então é um cuidado, né, bem importante, né, quando for pegar o Vicryl. Por exemplo, o fio 3 zeros, o Vicryl 3 zeros, que também é largamente, né, utilizado, é o fio que tem uma agulha maior, então esse aqui é uma agulha de 19 milímetros, mas a agulha ela é maior, de 30, 35 milímetros, né, 19 milímetros esse, mas de 30 a 35 milímetros, com a agulha cilíndrica e a agulha fininha, como essa aqui. Então é um fio que daí é largamente utilizado para suturas intestinais, por exemplo. E dependendo do fabricante, ele pode justamente vir escrito, né, na própria embalagem, né, o seu principal uso. Então, por exemplo,
Esse é para pele, não tem nenhuma menção, mas, por exemplo, poderia estar escrito gastrointestinal aqui embaixo, e daí seria com a agulha maior e a agulha cilíndrica, mesmo ele sendo com a espessura de 3 zeros. E esse fio de Vicril, né, falando dessa questão de especificidade, a maioria dos fios de Vicril número 1, ele que vocês vão usar, que vai ser para fechamento de parede, né, tanto o 1 nos planos mais profundos e o 0 nos planos um pouco mais superficiais, né, principalmente músculo, né, esse tipo de coisa, aqui para fechamento de parede, abdominal, né, por exemplo, eles são com agulha cilíndrica. Esse aqui, ele é com agulha triangular, porque ele tem uma aplicação para ortopedia, por exemplo, tá bom? Então ele precisa passar por tecidos, neste caso aqui, né, para fáscias ou tendões, certo? Então ele tem essa agulha diferente. Então vamos lá, o fio de Vicril poliglactina mais comuns que vocês vão usar, principalmente para fechamento de parede, número 1 e número 0, e para anastomoses, né, intestinais, o 3 zeros, e para as suturas, né, intradérmicas absorvíveis, né, então o 3 zeros incolor com agulha triangular, certo? Próximo fio, o fio de monocril. Tá? A diferença do fio de monocril para o fio aquele Vicril 3 zeros, né, para pele, esse aqui também é para pele, só que a diferença é porque este é monofilamentar e ele não é de poliglactina. Tá? Então ele é de poliglicaprone. Então ele tem diferenças em tempo de permanência no tecido e esse é um fio 4 zeros. Também ele não é corado, que também é um fio incolor, e este aqui também é um fio que é largamente utilizado para as suturas intradérmicas, tá? Então é um fio fino com agulha triangular, de seção triangular e 3/8 de curvatura. Tá? Próximo fio que vocês precisam conhecer é o fio de Etibon. Tá? O fio de Etibon é um filme também é um fio sintético, é um fio de poliéster não absorvível e ele tem duas apresentações, né, que são bem comuns. Com uma agulha só, principalmente, né, os fios de Etibond mais grossos, nesse caso o Etibond 0, e os fios com duas agulhas, tá? Como identificado aqui o 2 zeros. Então vejam que na embalagem eu tenho uma agulha e tenho duas agulhas. Então ele é um fio só com uma agulha em cada ponta. Tá? Isso tem aplicação para a sutura, por exemplo, de tendões mais finos, por exemplo, para a cirurgia cardíaca, é bastante usado também. E o Etibond 0, por exemplo, ele é usado para fechamento de parede, por exemplo, não absorvível, ele tem uma resistência têncil, né, muito grande. Tá? E ele também é usado para sutura de tendões. Então, onde se precisa de bastante resistência, né? Então, o fio H-bond, né, o fio de poliéster, ele é bastante, né, utilizado. Né? H-bond é a marca, poliéster, né, é o polímero, né, do qual ele é feito, e tem um outro nome comercial, né, que é conhecido também, que é o Mercilene, tá? É a mesmas aplicações. Tá? Próximo fio que vocês precisam, né, saber, que vocês vão ter contato, né, durante, né, os estágios de vocês, é o fio de prolene, tá? O fio de polipropileno. Também é um fio não absorvível, só que ele é monofilamentar. Neste caso, este fio de prolene ele é com duas agulhas de meio círculo, agulhas cilíndricas na espessura, né, 4 zeros. Então, do lado, em cada ponta do fio, né, tem uma agulha.
E este fio de prolene, ele não é um fio barato, assim como o Etibond também não é um fio barato. E o fio de prolene, ele é o fio que é utilizado para suturas vasculares. Tá? Então, suturas vasculares e suturas de câmaras cardíacas ou de estruturas bem delicadas é um fio não absorvível, de baixa reação tecidual e com uma qualidade das agulhas, né, muito boa. Tá? Principalmente naquele sentido de que a espessura do fio é praticamente a mesma que a espessura da agulha. Então eu passo a agulha pelo tecido, no caso do prolene eu passo a agulha pelo vaso sanguíneo e deixa mais difícil sair sangue pelo orifício da passagem da agulha, porque o diâmetro do fio é muito semelhante ao diâmetro da agulha. Tá? Então, o fio de prolene é um fio que é largamente, né, utilizado. Outro fio que vocês vão ter bastante contato também são os fios de catigu. Tá? Neste caso aqui o catigu simples, né? Depois nós vamos mostrar o catigu cromado, né? Também. Tá? Então os dois catigus na espessura 0, 2 zeros e 3 zeros. Né? Ele tem uma aplicação que é semelhante ao fio de Vicryl. Tá? Mas conforme as especialidades, né, algumas preferem, né, uma determinada característica do fio, outras preferem outros tipos de característica. Nessas embalagens, né, desse fabricante tem até o uso que é mais colocado para esse tipo de fio. Então, por exemplo, o Categu Simples Zero, ele é usado bastante em ginecologia e obstetrícia, por exemplo. Tá? Bastante usado para fechamento de parede, aproximação de músculo, etc. Qual que é a diferença de um fio de Categu simples para um fio de Vicryl, por exemplo? Categu é um fio biológico, Vicryl é um fio sintético, e o tempo de permanência no tecido do Categu é bem menor que o fio de Vicryl. Então, o fio de Vicryl permanece mais tempo no tecido, então, ao longo do tempo, ele mantém a resistência tensile, né, por períodos, né, maiores. E o fio de Categu ele faz mais reação tecidual do que um fio de Vicryl, por exemplo. Tá? Grande vantagem do fio de Categu é o preço, certo? Então, fio Categu 0, 2 zeros e 3 zeros. O 3 zeros é bastante usado no aparelho digestivo, tá? Então, para enteroanastomoses, né, bastante utilizado. A diferença para o Categu cromado é que o cromado ele permanece, né, cerca de 30 a 40% de tempo a mais no tecido que o Categu simples. Em termos de resistência têncil e reação tecidual, né, eles são bem equivalentes, mas o Categu cromado permanece mais tempo. Reparem, né, os tipos de agulhas. Por exemplo, essa agulha, por mais que seja de 4 centímetros e essa de 3 centímetros, essa de 3 ela é bem mais fina do que essa de 4, porque isso tem relação principalmente com o tecido para qual ele vai passar. Então aqui é uma agulha longa, fina, num fio relativamente fino, que é bastante usado, né, para suturas, né, do aparelho digestivo. Próximo fio e último, né, que nós vamos, né, comentar é o fio de PDS. Tá? O fio de PDS também é um fio sintético, né, de polidoxanona. Esse fio ele normalmente vem então com agulha do tipo cilíndrica e essa espessura aqui também é um fio que ele não é barato, mas ele tem aplicações, né, que são extremamente, né, vantajosas porque ele tem uma resistência têncil, né, que é bastante interessante mesmo sendo, né, monofilamentar, ele tem uma baixa reação tecidual e um tempo de permanência no tecido, né, bastante interessante. Esse fio ele é um fio que é preferencialmente usado para as suturas do aparelho urinário, para aparelho geniturinário e também para suturas de via aérea, suturas de traqueia, por exemplo.
Tá? Então, o fio PDS também é um fio, o último fio, né, que vocês têm que conhecer. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo.